Fala, notável! Duque na área! Bem-vindo, bem-vinda ao Duque Cash e dessa vez numa edição mega especial dentro do Instituto Ricardo Brenan, CSX Week. E esse episódio, essa temporada aqui do CSX Week, ele só acontece porque a gente tem grandes apoiadores como a CS Malta Escritório de Contabilidade, R. Ferreira Arquitetura, que também cuida da biofilia, paisagismo, é um pessoal incrível, e também a Clínica CLI, Clínica de Emagrecimento da doutora Leila. É uma grande honra ter esses parceiros com a gente aqui, fazendo esse evento acontecer e levando o melhor conteúdo para todos vocês. Estamos aqui nesse castelo incrível que é o Instituto Ricardo Brenan, em mais uma edição do CSX Week, esse mais inovador evento de experiência do cliente na América Latina. Eu estou aqui com 3 grandes nomes de grandes marcas, de grandes empresas, para falar um pouquinho dessa experiência do cliente. Primeiramente aqui, Carola da Natura, bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada. Muito bem-vinda. Também aqui Daniela da Serasa, também bem-vinda. Obrigada pelo convite, prazer me ter. Coisa boa. E Patrícia também da Nice. Gente, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Bacana. Vamos começar já colocando aqui, né? A grande pergunta: o que a Natura tem a ver com experiência? Nós somos consumidores da Natura, né? A gente sabe o quanto que é importante essa temática, mas eu queria ouvir também de você que está internamente lá, como que a Natura tem buscado cada vez mais atender essas necessidades e expectativas também dos seus clientes. Bom, eu acho que a resposta é tudo, né? A Natura está num mercado em que não é nada essencial, mas é algo que as pessoas gostam de fazer, então por si só já é uma experiência a própria compra. E quando a gente olha para estar num mercado que não é tão essencial assim, qualquer coisa pode fazer com que isso seja secundário. Então, pensar na experiência e pensar em como o nosso cliente vai comprar, qual vai ser o percurso dele, né, ao longo dessa compra. No pós-compra é muito essencial porque qualquer falha que a gente tenha nesse processo, além dele já ter uma expectativa alta, né, que ele está num momento ali de prazer, de comprar uma coisa que ele quer, que ele gosta, que ele vai dar de presente, a expectativa é enorme no momento da compra. Se a gente frustra alguma coisa, a gente precisa ser muito rápido e muito eficiente na resolução, porque senão a gente acaba perdendo de fato esse cliente para uma próxima conta. Então, tudo lá dentro é muito pensado nesse 360. Então, como é que a gente consegue trazer ali a experiência de compra boa para esse cliente, para que ele compre, para que ele se sinta bem comprando, mas como é que a gente também resolve quando o BO acontecer, porque vai acontecer, né? É uma empresa que depende de logística, a gente sabe que problemas acontecem. Então, acho que a gente está muito nesse olhar de como é que a gente conecta todas as pontas e não deixa nada cair para o cliente ficar cada vez mais satisfeito. Importante, né? E o Serasa? O que tem a ver o Serasa? Muita gente com esse receio, não quero nem ouvir falar dessa marca, mas como ser cliente, né? Como olhar para esse cliente dessa marca tão importante, né? No Brasil teve. Boa. Acho que é importante enfatizar aqui que a Serasa, no Brasil, ela tem 2 grandes marcas, né? A Serasa, somente Serasa, que aí tem um negócio muito voltado para o consumidor, e aí quando a gente fala de experiência, a gente vem intensificando muito o tema de educação financeira e como a gente gera impacto na sociedade. Inclusive agora, além da Black Friday com o 13º, final de ano, a gente vai movimentar aí o Feirão Limpa Nome, não sei o quanto vocês já ouviram falar, mas isso é impulsionado pelo Brasil afora. E a segunda marca é para os negócios, né, para B2B. E aí é como a gente tem relação e conexão com empresas, desde o conhecimento de crédito para ele ter mais segurança, para prospectar cliente, monitorar as bases. Então é o cliente fim a fim na jornada de negócio, que é onde eu estou mais inserida, especificamente uma atuação com pequenas e médias empresas. E além desse propósito da experiência, a gente também conecta muito, né, com a educação do empreendedor. Então, como ele vai gerenciar o negócio dele da melhor forma para ter segurança. Então, num grande resumo, no qual o Serasa como um todo, tanto para o consumidor quanto para o B2B, promover essa conscientização e educação, seja ela financeira de pessoa física ou uma educação voltada para o negócio. Interessante, eu tenho conversado com muitos contadores, né? Eles falam muito sobre o score, né? Então o Serasa sempre está ali divulgando alguma informação
Então essa fala casa bem com aquilo que a gente tem visto no mercado, de e-mails de educação, né? Então, assim, não ficou mais aquela imagem somente de só quando tá ruim, ele aparece, né? Né? Que todo mundo pode. Então, assim, essa educação é bem interessante e inclusive a gente recebeu aqui hoje o pessoal do Reclame Aqui, também muda esse olhar do Reclame Aqui como uma empresa que está sendo consultada das marcas e não apenas para reclamar das marcas. Então o Serasa também ele vai nessa disrupção de mudar aquela origem do nome, né? Então muito bom estar com você aqui. E nossa amiga Patrícia, conta um pouquinho o que é a Nice, explica um pouquinho pra gente e o que ela tem a ver com a experiência do FEM. A Nice é uma empresa de tecnologia com foco em soluções para TCQS, que é para atendimento ao cliente. E hoje a Nice tem um portfólio completo para fazer o atendimento de fim a fim, né? Então, é uma plataforma omnichannel com toda a parte de inteligência artificial embarcada. E aí, dentro da nossa plataforma, a plataforma em nuvem, você consegue ter todos os canais de atendimento. Então, a voz, o e-mail, o chat, o WhatsApp, as redes sociais, integração com o Nekki, com o consumidor.log e totalmente embarcada com inteligência artificial, porque já não dá mais para fugir desse tema, né? Não tem bom. Então, inclusive, a temática de hoje a gente fala sobre essas experiências inovadoras, né? Então, fala muito sobre essa junção do ser humano e esse ponto de contato, definir essas... E aí, a gente tá cada vez mais também mudando esse mindset com a nossa parte de atendimento, porque não é só sobre você atender de maneira digital, com a inteligência artificial à frente. É, na verdade, você aprender da forma como um cliente deseja e quer ser atendido e como ele tem capacidade de aprender. A gente tem um público consumista no Brasil, né? Pessoas que têm acesso à internet, pessoas que não têm. Então, a Nice vai permitir, através da sua plataforma, que o cliente realmente seja atendido por qual canal ele preferir, né? Seja pós, seja um canal digital prepaid de internet, isso é super importante. E, acima de tudo, trazendo toda a parte de relatórios, analytics, como que vocês precisam consumir para começar a maquiar comportamento, né? Indicadores que podem auxiliar numa tomada de decisão, essa decisão também do cliente. Bom, muito bom. Futuro, experiência do cliente, o que a Natura está olhando aí para os próximos anos? Eita, essa pergunta é boa. Tem muita coisa, acho que é isso, né? A gente não consegue mais fugir dela, nem que se queira muito, não tem mais como fugir. Acho que a gente está muito num momento de entender também, é isso, acho que a IA, ela é muito boa, mas ela traz um perigo muito grande, porque todo mundo quer entrar na onda da IA. E às vezes você não está pronto, às vezes você não sabe o que você quer com ela, e aí começa aquele negócio de, a gente brinca lá, né? Muita iniciativa e pouca acabativa. Nada termina, tudo começa. Então, acho que a gente está muito nesse momento de entender, de fato, qual que é a nossa estratégia com a inteligência artificial para o futuro, onde a gente quer ligar ela. Hoje a gente já tem muitas coisas, né, que né, a gente está ali começando em passos pequenos, mas para, de fato, conseguir fazer isso de forma estrutural e que a gente consiga colher bons frutos. Então, acho que assim, a gente está muito nessa linha de entender como é que a gente usa a IA, né, como que ela vai impulsionar não só a nossa parte de atendimento, todo pós-vendas, que hoje é quase obrigatório a gente ter alguma coisa ali para ajudar no dia a dia, mas como a gente também ajuda esse cliente a comprar, a gente tem agora, né, acho que a nossa última entrega maior assim, que é a IA para compra, então no nosso e-commerce ali, agora a gente tem uma assistente que consegue te ajudar a escolher a cor da tua base, que são algumas coisas que são muito pequenas, a gente olha assim, mas é que a gente entrega muito bem numa experiência física. A Natura tem muitas lojas, tem muita consultora, a consultora sabe a cor que você usa, ela deixa anotado, se comprar daqui a 2 anos, ela vai saber o que você usa. E como é que a gente leva tudo isso para o digital, que é a pessoa tá lá na casa dela, na frente de um celular ou de um computador. Então acho que a gente está muito nesse momento de entender como é que a gente vai usar a IA para aproximar a nossa experiência digital a essa experiência maravilhosa que quem não conhece uma consultora Natura, quem não já teve em casa, acho que a gente está muito nesse momento, assim, de entender de forma estrutural mesmo o que a gente vai fazer para o futuro e como é que a gente aproxima isso. Acho que o grande objetivo é esse, a gente ser omni no sentido de, se você está comprando comigo no site, você vai ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho que você tem com uma consultora. Interessante, né? Nessa mesa aqui passaram vários nomes do mercado, né? Incrível, quando eu pergunto assim, o futuro. Cada resposta que eles fazem, cara, o futuro é agora.
né, assim, isso que você está falando é algo que a gente está vivendo agora, só que tá aberto para as novas formas que virão, né, as novas ferramentas que virão, as novas soluções de quem já cria essas ferramentas, né? E o Serasa também, onde tá esse barco aí, para onde está sendo caminhado esse olhar? Eu queria até transcender a Serasa, é óbvio que é um desafio da Serasa, mas eu vejo aí trocando figurinha, né, com outros profissionais, é um momento em comum, né, quando a gente fala em inserir tecnologia, mas de que forma e até mesmo como a gente integra isso dentro de casa, porque muitas das vezes a gente se depara com silos, né, exato, com muitas estruturas, ferramentas, dados de forma fragmentada, e aí o segredo da IA é como a gente conecta tudo isso, porque ela sozinha não consegue de fato executar. Um ponto super relevante para isso, né, e que eu acho que todos nós estamos buscando é a personalização em escala, porque quando a gente fala de inteligência artificial, tecnologia e dados, sempre vem como a gente traz mais comunicação, personalização, direcionamento com o cliente de forma escalável. Então, acho que esse é o principal desafio. E para complementar, e aí acho que até de certa forma sendo contrária a isso que a gente está falando, mas não vejo dessa forma, eu acho que ele se encaixa num contexto de personalização à escala, que é o tema gerar vínculos e comunidade com esses clientes. Né? Então, quando a gente fala em dados e tecnologia, parece que a gente se distancia muito desse universo da empatia, do vínculo e da conexão. Mas nós, seres humanos, estamos buscando cada vez mais essa conexão, né? Estamos aqui hoje num evento, botando informação, já um bom exemplo do que eu estou falando. E eu acho que, de certa forma, quando a gente fala comunidade, que é gerar vínculos, eventos, promover tudo isso, ele pode soar, primeiramente, que não se conecta com um tema de tecnologia. Mas se a gente junta tudo isso, com certeza dá match. Essa SX Week veio de um evento 100% online. E aí tem tecnologia, tem escala. Então, acho que os desafios estão aí. Como a gente conecta o humano, o enfático com a inteligência, né? Que a gente associa ao robô. Conectou total. Faz total sentido. E a NICE? Que a gente vê para o futuro, né? A gente já vê um futuro acontecendo, né? A gente ainda vê um momento muito de análise, como ela falou, e olhar para a inteligência artificial de uma maneira assim. A gente percebe um movimento muito grande de consumo de inteligência artificial, mas realmente a gente vê que é um momento de análise e de criar maturidade para uso, né? Então, assim, o desejo, ele existe, ele é real, as empresas querem, a NICE está capacitada para entregar toda a parte de agente de IA, toda a parte de copiloto no atendimento, tudo isso, mas dependemos de uma maturidade da empresa, uma maturidade dos processos para que isso aconteça, para trazer a fluidez que a inteligência artificial pode trazer, né? Então, ela vai automatizar processos, ela vai conseguir fazer com que as relações sejam mais fluidas, que a gente consiga realmente atender o cliente de maneira ágil, ela consiga ter um entendimento total. Mas para que isso aconteça de maneira bacana, interessante, que traga resultados, o processo de adesão na inteligência artificial tem que estar baseado muito em entendimento do que a empresa espera de médio prazo. Quais são os resultados que você quer alcançar, né? A gente tem exemplos de clientes que, às vezes, como copiloto, querem reduzir o médio de atendimento. E a gente começa a perceber que aumenta. Por que aumenta? Porque aumenta a conversão. Então, não é talvez sobre reduzir custos, é talvez utilizar elas para melhorar a receita. Então, a gente precisa fazer toda essa análise. Então, a NICE está pronta. A NICE fez a aquisição de uma empresa agora chamada Cognigy, de inteligência artificial, pagou $1 bilhão. E realmente para incorporar no seu portfólio ainda mais tecnologia de alta qualidade para incorporar no atendimento. Muito bom, muito bom. A gente está falando sobre esse tempo com o cliente, tudo isso. E a gente chegou aqui no nosso momento, que eu chamo de momento IPC. É um momento importante pra caramba. Lógico que toda a conversa aqui foi importante, mas como qualquer aula, sempre tem aquele momento que o professor fala assim, presta atenção que isso aqui vai cair na prova, né? Então é mais ou menos desse jeito. Então, um momento importante pra caramba, uma brincadeira que eu trago, onde, na verdade, o I
é a indicação. Indicação de um livro, de um filme, uma série, aquilo que te ajudou a olhar o mundo e a experiência do cliente de uma outra forma, tá? Pode ser um livro técnico, pode ser um livro mais genérico, né? O P é a publicidade, onde as pessoas vão encontrar vocês, né? LinkedIn, Instagram, então fica à vontade para aparecer esse momento. E o C, aquele comentário final, aquela mensagem final para quem está escutando a gente. Então, Laura, Boa. Carola, com você. Para começar aqui, acho que indicação, um livro que eu gosto muito, que me ajudou muito, acho que até em CX mesmo, ele se chama Comece pelo Porquê, que acho que é o livro básico para todo mundo que trabalha com experiência. Você tem que saber o que você quer, porque se você não sabe onde você quer chegar, não tem Meu caminho. treinamento de palestra tem que tocar nesse assunto do círculo dourado ali, tem que falar sobre isso. É isso, acho que é muito essencial. A gente tem que saber por que a gente está fazendo. Acho que isso é muito importante. Para me achar, é Carola Santos com K em todas as redes. É fácil de achar, não costuma ter mais de uma Carola, então é mais fácil. E acho que um comentário, que é uma coisa que eu trago muito na minha carreira, que eu acho que a gente, enquanto profissional de sexo, a gente não é só profissional de sexo, a gente tem que saber construir pontes. Porque no final do dia, CX não executa nada, né? CX organiza para que alguém execute, para que as áreas se conectem. Acho que é isso, assim, se é um conselho que eu posso dar, é que a gente precisa aprender a fazer conexões e a construir pontes com todo mundo. Prazerzão te conhecer. Prazer por vir, Espero que a gente se conecte aí e venha ter mais papos como esse, mais longos, lives, talvez. Eu acho que vai ser bacana também. Dani, vamos lá. Vamos lá, eu esqueci qual é a ordem. O I, indicação. IPC, importante pra caramba. Tá. O I é a indicação, o P é publicidade, o C é comentário. Vamos lá. Eu ia falar do começo que eu... Mas pode É para reforçar. Eu tenho uma segunda indicação, é um livro que se chama Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. Ele fala muito sobre a racionalidade ilimitada do ser humano e com o quanto a gente tem vieses, né? Seja por futura, por convivência, enfim... e tudo isso acaba influenciando no que a gente acha que é melhor para o cliente, nem sempre é o melhor. Então, acho que é uma indicação bacana aí para quem tem essa curiosidade e entender um pouco mais de ciência comportamental. Legal. Do estádio, onde as pessoas se encontram. No LinkedIn vocês podem me achar por Daniela. Taqueriço Aguado, acho que é bom só faltar o Aguado. Eu vou escrever. É bem mais complexo, mas estou à disposição para a gente se conectar, para o pessoal público se conectar. E aquele comentário final. Comentário final, eu acho que tudo se baseia em conexões, né? Eu falei da conexão, falei de comunidade, trouxe o tema de irracionalidade, como a gente traz vieses na tomada de decisão. O comentário é mais uma reflexão, será que de fato a gente sabe realmente o que o cliente quer ou a gente só supõe o que a gente acha? Então a voz do cliente é super importante. Obrigado pela presença, obrigado por contribuir tanto aqui com a gente. E Patrícia? Bom, a minha indicação é um pouco diferente. Ela é um livro também, mas é O Futuro da Humanidade, de Aldous Huxley. Ele fala sobre um médico, um psiquiatra que está estudando e ele começa a avaliar quem são as pessoas que eles estão usando os corpos, que na verdade são corpos doados, né? E ele começa a ir a fundo para entender quem são essas pessoas. E eu acho que isso me conecta muito com o CX, porque a gente precisa entender quem são essas pessoas, né? Então hoje a gente está numa era em que a gente não pode mais se basear em perfil, sim em comportamentos. As pessoas podem ter o mesmo perfil, comportamentos diferentes. Então a gente ia mais a fundo, né? Realmente nessa área de dados. Minha publicidade, que sou eu, sou a Patrícia Piagentini Guedes, sou executiva de corpos da NICE, pode me encontrar no LinkedIn. E o meu último comentário é que a gente não pecar nunca nossa humanidade, que eu acho que é algo super importante, mas que a gente sempre analise os dados. Muito importante. Meninas, obrigado mais uma vez pela simpatia de vocês, por estarem um tempinho aqui num dia agitado como esse, mas finalmente a gente conseguiu sentar aqui e bater esse papo maravilhoso. E agradecer também a nossa audiência que está ali nos acompanhando, acompanhou a gente em toda essa jornada de entrevistas aqui dentro do CSX Week, esse movimento aí de experiência do cliente, né? Agradecer você, compartilha, comenta,
Faça essa mensagem chegar a muito mais gente, que a gente precisa falar de experiência do cliente, porque nós somos consumidores, nós somos clientes também. Então a gente precisa aumentar esse nível cada vez mais e você é um agente que pode ajudar essa transformação também. Quero agradecer mais uma vez a CS Malta Escritório de Contabilidade, a R. Ferreira Arquitetura, que cuida do paisagismo, da biofolia, a arquitetura, a humanização da arquitetura dentro de ambientes corporativos, e também da Clínica CLI, especializada em emagrecimento, junto lá com a doutora Leila. São parceiros desse episódio aqui, dessa jornada que está dentro do DuqueCast. A você, meu muito obrigado. E a gente se vê o quê? No próximo episódio. Grande abraço, sucesso sempre e até mais. Valeu!